Isaías 63. Nota do tradutor. Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Muitos entendem esta justiça como sendo uma referência à justiça terrena, ou à que é segundo a lei dos homens, mas tal palavra é uma referência à justiça eterna, pela qual atendemos ao propósito de Deus de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus, e deixando de ser filhos da ira, para nos tornarmos filhos de Deus. Esta é a justiça do reino do céu que devemos buscar em primeiro lugar, pela fé em Cristo. Pois sem tal justiça da fé não há salvação. Ora, o que aproveitaria a qualquer pessoa ter muitas causas ganhas nos tribunais terrenos, sendo-lhe feito justiça em todos os seus pleitos, se ela não tiver sido salva por Cristo mediante a fé nele, e por ter sido justificada pela graça mediante a fé em Jesus? Ao morrer, tudo o que ganhou se tornará perda e não ganho, pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir por fim a perder a alma? Até aqui a nota do tradutor. Neste capítulo temos um Deus vindo para seu povo em caminhos de misericórdia e libertação, e isso deve ser unido ao final do capítulo anterior, onde foi dito a Sião: Eis que vem a tua salvação, pois aqui é mostrado como vem, versos 1 a 6. 2. O povo de Deus o encontra com suas devoções e se dirige a ele com afetos adequados, e esta parte do capítulo continua até o final do próximo. Nisto temos um reconhecimento agradecido dos grandes favores que Deus lhes concedeu, verso 7. 2. A ampliação desses favores, a partir da consideração da relação de Deus com eles, versículo 8, sua preocupação compassiva por eles, versículo 9, sua indignidade, versículo 10, e a ocasião que deu a ele e a eles para recordar as antigas misericórdias, versos 11 a 14. 3. Uma oração muito humilde e sincera a Deus para aparecer por eles em sua angústia atual, implorando a misericórdia de Deus, versículo 15, sua relação com ele, versículo 16, seu desejo por ele, versículo 17, e a insolência de seus inimigos, ver 18, 19. Para que, no geral, aprendamos a abraçar as promessas de Deus com uma fé ativa, e depois melhorá-las e fazer uso delas, tanto em orações quanto em louvores. Os triunfos do Messias, 706 AC. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. 2. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. 3. O lagar, eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. 5. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. 6. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. É uma vitória gloriosa que aqui é investigada primeiro e depois contabilizada. É uma vitória obtida pela providência de Deus sobre os inimigos de Israel, sobre os babilônios, dizem alguns, a quem Ciro conquistou e Deus por ele, e eles terão um profeta para fazer a primeira descoberta dele em seu retorno triunfante quando ele estiver no país de Edom. Mas isso não pode ser admitido de forma alguma, porque o país da Babilônia é sempre mencionado como a terra do norte, enquanto Edom ficava ao sul de Jerusalém, para que o conquistador não voltasse por aquele país. A vitória, portanto, é obtida sobre os próprios edomitas, que exultaram na destruição de Jerusalém pelos caldeus, Salmo 137 verso 7, e cortaram aqueles que, abrindo caminho o mais longe que puderam do inimigo, escaparam para os edomitas, Obadias 12 e 13, e foram, portanto, considerados quando a Babilônia existia, pois sem dúvida essa profecia foi cumprida, embora não encontremos na história sua realização, Jeremias 49 verso 13, Bosra se tornará uma desolação. No entanto, essa vitória sobre Edom é apresentada como uma instância ou amostra das vitórias semelhantes obtidas sobre outras nações que eram inimigas de Israel. Isso sobre os edomitas é nomeado por causa da antiga inimizade de Esaú contra Jacó, Gênesis 27 verso 41, e talvez com uma alusão aos gloriosos triunfos de Davi sobre os edomitas, pelos quais deveria parecer, mais do que por qualquer outra de suas vitórias, ele conseguiu um nome, Salmo 60, título, 2 Samuel 8 versos 13, 14. Mas isso não é tudo. 2. É uma vitória obtida pela graça de Deus em Cristo sobre nossos inimigos espirituais. Encontramos as vestes salpicadas de sangue adornando aquele cujo nome é chamado a Palavra de Deus, Apocalipse 19 verso 13. E quem é nós sabemos muito bem, pois é por meio dele que somos mais do que vencedores sobre os principados e potestades que na cruz ele destruiu e triunfou sobre eles.
nesta representação da vitória que temos. Uma pergunta admirável feita ao conquistador, versos 1 e 2. É colocado pela igreja, ou pelo profeta em nome da igreja. Ele vê um poderoso herói voltando triunfante de um combate sangrento e ousa fazer-lhe duas perguntas. Quem é ele? Ele o observa vindo do país de Edom, vindo com roupas que eram gloriosas para um soldado, não bordadas ou rendadas, mas manchadas de sangue. Ele observa que não vem assustado ou cansado, mas que viaja na grandeza de sua força, totalmente ininterrupta. Triunfante e vitorioso, ele aparece em honra em sua aparência e vestes de hábito. Quão forte ele pisa! Quão majestoso ele anda! Pomposo e solene é o seu passo, e cheio de majestade, como é o seu rosto. Quem é este poderoso herói? Quem? Senhor Norris. A pergunta, quem é este? Talvez signifique o mesmo com que Josué colocou para a mesma pessoa quando ele apareceu para ele com sua espada desembainhada, Josué 5.13. És tu por nós ou por nossos adversários? Ou melhor, o mesmo com que Israel colocou em forma de adoração, Êxodo 15 verso 11. Quem é Deus como tu? 2. O outro questiona. Por que estás vermelho em tuas vestes? Em que serviço árduo tens estado envolvido, para que carregues contigo estas marcas de labuta e perigo? É possível que alguém que tem tal majestade e terror em seu semblante esteja empregado no trabalho humilde e servil de pisar no lagar de vinho? Certamente não. Aquilo que é realmente a glória do Redentor parece, prima facie, a princípio, uma depreciação para ele, como seria para um poderoso príncipe fazer o trabalho dos vinhateiros e lavradores, pois ele assumiu a forma de servo e carregou consigo as marcas da servidão. 2. Uma resposta admirável devolvida por ele. Ele diz quem ele é, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele é o Salvador. Deus foi o Salvador de Israel das mãos de seus opressores. O Senhor Jesus é nosso. Seu nome, Jesus, significa um Salvador, pois ele salva seu povo de seus pecados. Na salvação operada, ele quer que prestemos atenção. Na verdade de sua promessa, que é nela realizada. Ele fala em justiça e, portanto, fará valer cada palavra que ele falou com a qual ele quer que comparemos o que ele faz, que, colocando a palavra e a obra uma contra a outra, o que ele faz pode ratificar o que ele disse e o que ele disse pode justificar o que ele faz. 2. Da eficácia de seu poder, que é exercido nele. Ele é poderoso para salvar, capaz de realizar a redenção prometida, quaisquer que sejam as dificuldades e oposições que possam estar no caminho dela. Sou eu quem à minha promessa permaneço fiel, eu, que os poderes da morte, inferno, sepultura, são frustrados com esta mão que tudo conquista, eu, que estou mais pronto e poderoso também, para salvar. Senhor Norris. 2. Ele conta como veio a aparecer nesta cor, verso 3. Eu pisei no lagar sozinho. Sendo comparado a alguém que pisa no lagar, tal é sua condescendência, em meio a seus triunfos, que ele não despreza a comparação, mas a admite e a leva adiante. Ele realmente pisa o lagar, mas é o grande lagar da ira de Deus, Apocalipse 14 verso 19, no qual nós, pecadores, merecíamos ser lançados, mas Cristo teve o prazer de lançar nossos inimigos nele e destruir aquele que tinha o poder da morte, para que ele nos livre. E disso, a obra sangrenta que Deus às vezes fazia entre os inimigos dos judeus, e que aqui acredita, era um tipo e uma figura. Observe o relato que o conquistador faz de sua vitória. Ele obtém a vitória puramente por sua própria força. Eu pisei no lagar sozinho, verso 3. Quando Deus libertou seu povo e destruiu seus inimigos, se fez uso de instrumentos, não precisou deles. Mas entre seu povo, para quem a salvação deveria ser operada, nenhuma assistência se ofereceu. Eles eram fracos e desamparados, e não tinham capacidade de fazer nada para seu próprio alívio. Eles estavam desanimados e apáticos, e não tinham coração para fazer nada. Eles não estavam dispostos a dar o menor golpe ou luta pela liberdade, nem os próprios cativos nem nenhum de seus amigos por eles. Verso 5. Olhei, e não havia ninguém para ajudar, como seria de esperar, nada de um espírito ousado e ativo apareceu entre eles. Não, nem havia apenas ninguém para liderar, mas, o que era mais estranho, não havia ninguém para defender, ninguém que viesse como segundo, que tivesse a coragem de se juntar a Ciro contra seus opressores. Portanto, meu braço trouxe a salvação, não por força ou poder criados, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, meu próprio braço. Observe, Deus pode ajudar quando todos os outros ajudantes falham. Além disso, esse é o seu tempo para ajudar. Portanto, por essa mesma razão, ele usará seu próprio poder de maneira muito mais gloriosa. Mas isso é mais plenamente aplicável às vitórias de Cristo sobre nossos inimigos espirituais,
que ele obteve em um único combate. Ele pisou sozinho no lagar da ira de seu pai e triunfou sobre os principados e potestades. Colossenses 2 verso 15. Pois, quando ele entrou na luta com os poderes das trevas, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. 2. Ele empreende a guerra puramente por seu próprio zelo. É em sua ira, é em sua fúria que ele pisa seus inimigos. Verso 3. E essa ira o sustenta e o leva adiante neste empreendimento. Verso 5. Deus operou a salvação para os judeus oprimidos puramente porque estava muito zangado com os opressores babilônios, zangado com suas idolatrias e feitiçarias, seu orgulho e crueldade e os ferimentos que causaram ao seu povo, e, à medida que aumentavam suas abominações e se tornavam mais insolentes e ultrajantes, sua ira aumentou para a fúria. Nosso Senhor Jesus operou nossa redenção em um santo zelo pela honra de seu Pai e pela felicidade da humanidade, e uma santa indignação pelas ousadas tentativas que Satanás fez de ambos. Esse zelo e indignação sustentaram durante todo o seu empreendimento. Havia dois ramos desse zelo que o animava. 1. Ele tinha zelo contra os inimigos dele e de seu povo. O dia da vingança está em meu coração. Verso 4. O dia fixado nos conselhos eternos para se vingar deles. Isso estava escrito em seu coração, para que ele não pudesse esquecer, não pudesse deixar escapar. Seu coração estava cheio disso, e isso era uma carga, um peso sobre ele, que o fazia avançar nesta guerra santa com tanto vigor. Observe que há um dia marcado para a vingança divina, que pode ser adiado por muito tempo, mas finalmente chegará. E podemos nos contentar em esperar por isso, pois o próprio Redentor o faz, embora seu coração esteja nisso. 2. Ele tinha zelo por seu povo, e por tudo que ele planejou para fazer participantes da salvação pretendida. Chegou o ano dos meus remidos, o ano designado para a sua redenção. Houve um ano fixado para a libertação de Israel do Egito, e Deus marcou o tempo para um dia. Êxodo 12 verso 41. Assim houve para sua libertação da Babilônia. Daniel 9 verso 2. Assim houve para a vinda de Cristo para destruir as obras do diabo. Assim há para todas as libertações da Igreja, e o libertador está de olho nisso. Observe, primeiro, com que prazer ele fala de seu povo. Eles são seus remidos, eles são seus, queridos para ele. Embora a redenção deles ainda não tenha sido realizada, ele os chama de remidos, porque certamente será feito como se já tivesse sido feito. Em segundo lugar, com que prazer ele fala da redenção de seu povo, como ele está feliz por ter chegado a hora, embora seja provável que ele se depare com um encontro difícil. Agora que chegou o ano dos meus redimidos, eis que venho, atraso não haverá mais. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora verás o que farei ao faraó. Observe que a salvação prometida deve ser pacientemente esperada até que chegue o tempo designado. Ainda assim, devemos cumprir as promessas com nossas orações. Cristo diz: certamente venho sem demora, redimidos venham. 3. Ele obterá uma vitória completa sobre todos eles. Muito já foi feito, pois ele agora parece vermelho em suas roupas. Tal abundância de sangue é derramada que as vestes do conquistador ficam todas manchadas com ele. Isso foi predito, muito antes, pelo moribundo Jacó, a respeito de Siló, isto é, Cristo, que ele deveria lavar suas vestes no vinho e suas vestes no sangue das uvas, ao que talvez isso alude, Gênesis 49 verso 11. Com gotas ornamentais enfeitadas eu permaneci, e escrevi minha vitória com o sangue do meu inimigo. Senhor Nores. Na destruição dos poderes anticristãos, encontramos abundância de derramamento de sangue, Apocalipse 14 verso 20, 19 verso 13, que ainda, de acordo com o dialeto da profecia, pode ser entendido espiritualmente, e sem dúvida o mesmo pode acontecer aqui. 2 Mais ainda será feito, verso 6. Pesarei o povo que ainda se opõe a mim, na minha ira, pois o Redentor vitorioso, quando chegar o ano dos redimidos, continuará conquistando e para conquistar. Quando ele começa, ele também terminará. Observe como ele completará suas vitórias sobre os inimigos de sua igreja. Primeiro, ele os embriagará, de modo que não haverá bom senso nem firmeza em seus conselhos. Eles beberão do cálice de sua ira, e isso os intoxicará, ou ele os embriagará com seu próprio sangue. Apocalipse 17 verso 6. Que aqueles que se embriagam com o cálice da revolta, e então eles estão em sua fúria, se arrependam e se reformem, para que Deus não os embriague com o cálice do tremor, o cálice de sua fúria. Em segundo lugar, ele os enfraquecerá. Ele derrubará a força deles, e assim, os derrubará na terra. Pois que força pode resistir à onipotência? Reconhecimentos da bondade divina, 706 AC. 7 Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles,
segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. 8 Porque ele dizia: certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu Salvador. 9 Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. 10 Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. 11 Então, o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés, e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? 12 Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. 13 Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. 14 Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. O profeta está aqui, em nome da igreja, fazendo uma revisão e fazendo um reconhecimento agradecido das relações de Deus com sua igreja o tempo todo, desde que ele a fundou, antes de vir, no final deste capítulo no próximo, como um vigia no muro, orar sinceramente a Deus por sua compaixão por ela em seu atual estado deplorável. E era comum o povo de Deus, em suas orações, olhar para trás. Aqui está um reconhecimento geral da bondade de Deus para com eles o tempo todo. Verso 7. Foi dito, em geral, dos profetas e do povo de Deus, capítulo 62 verso 6, que eles faziam menção ao Senhor. Agora, aqui nos é dito que há em Deus que eles se deleitam especialmente em mencionar, e essa é a bondade dele, da qual o profeta aqui faz menção como se pensasse que nunca poderia dizer o suficiente. Ele menciona a bondade de Deus, que nunca pareceu tão evidente, tão eminente, como em seu amor pela humanidade ao enviar seu Filho para nos salvar, Tito 3:4, sua bondade amorosa, bondade que se mostra em tudo que é cativante. Antes, tão abundantes são as fontes e tão variadas as correntes da misericórdia divina, que ele fala dela no número plural, suas benignidades. Pois, se contarmos os frutos de sua bondade, eles são mais numerosos do que a areia. Com sua bondade, ele menciona seus louvores, isto é, os agradecimentos que os santos fazem de sua bondade, e os anjos também. Deve ser mencionado, para a honra de Deus, que tributo de louvor é pago a ele por todas as suas criaturas em consideração à sua bondade. Veja como ele fala copiosamente. Da bondade que vem de Deus, os dons de sua benignidade, tudo que o Senhor concedeu sobre nós em particular, em relação à vida e à piedade, em nossa capacidade pessoal e familiar. Que cada homem fale por si mesmo, fale como encontrou, e ele deve reconhecer que muito lhe foi concedido pela generosidade divina. Mas também devemos mencionar os favores concedidos à sua igreja, sua grande bondade para com a casa de Israel, que ele concedeu a eles. Observe que devemos bendizer a Deus pelas misericórdias desfrutadas por outros, bem como pelas desfrutadas por nós mesmos, e reconhecer o que é concedido a nós mesmos que é concedido à casa de Israel. 2 Da bondade que há em Deus. Deus faz o bem porque é bom. O que ele nos concedeu deve ser rastreado até o original. É de acordo com suas misericórdias, não de acordo com nossos méritos, e de acordo com a multidão de suas benignidades, que nunca podem ser gastas. Assim, devemos magnificar a bondade de Deus e falar dela com honra, não apenas quando a imploramos, como Davi, Salmo 51 verso 1, mas quando a louvamos. 2. Aqui está um aviso particular sobre os passos da misericórdia de Deus para com Israel desde que foi formado em uma nação. As expectativas que Deus tinha a respeito deles de que eles se comportariam bem, verso 8. Quando ele os tirou do Egito e os levou a uma aliança consigo mesmo, ele disse: certamente eles são meu povo, eu os considero como tal e estou disposto a esperar que eles se aprovem assim, filhos que não mentirão. Não dissimulem com Deus em seus pactos com ele, nem se afastem dele traiçoeiramente, quebrando seu pacto e desviando-se como um arco quebrado. Eles disseram, mais de uma vez: tudo o que o Senhor nos disser, faremos e seremos obedientes. E então ele os considerou seu povo peculiar, dizendo: certamente eles não mentirão. Deus lida com eles de maneira justa e fiel e, portanto, espera que eles lidem assim com ele. Eles são filhos da aliança, Atos 3 verso 25, filhos daqueles que se apegam ao Senhor, e, portanto, pode-se esperar que eles sigam os passos da constância de seus pais. Observe que o povo de Deus são filhos que não mentem, pois aqueles que mentem não são seus filhos, mas do diabo. 2. O favor que ele mostrou a eles de olho nessas expectativas. Então ele foi o salvador deles da escravidão do Egito e de todas as calamidades de seu estado de deserto, e muitas vezes desde que ele foi o salvador deles.
Veja particularmente, verso 9, o que ele fez por eles como seu Salvador. 1. O princípio que o levou a trabalhar a salvação para eles foi em seu amor e em sua misericórdia, por mera compaixão por eles e uma terna afeição por eles, não porque ele precisava deles ou poderia ser beneficiado por eles. Isso é estranhamente expresso aqui. Em todas as suas aflições ele foi afligido. Não que a mente eterna seja capaz de sofrer ou que a infinita bem-aventurança de Deus sofra o menor dano ou diminuição, Deus não pode ser afligido. Mas assim ele tem o prazer de mostrar o amor e a preocupação que tem por seu povo em suas aflições. Até agora ele simpatiza com eles, que considera o dano causado a eles como feito a si mesmo e o considerará de acordo. Seus clamores o comovem, Êxodo 3 verso 7, e ele aparece para eles tão vigorosamente como se estivesse sofrendo com a dor deles. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é uma questão de grande consolo para o povo de Deus em sua aflição que Deus está tão longe de afligir voluntariamente. Lamentações 3 verso 33, que, se eles se humilharem sob sua mão, ele é afligido em sua aflição, como os pais sensíveis são as operações severas que o caso de uma criança doente exige. Há outra leitura dessas palavras no original. Em toda sua aflição não havia aflição. Embora estivessem em grande aflição, ainda assim a propriedade dela foi tão alterada pela graça de Deus, santificando-a para o bem deles, o rigor dela foi tão mitigado e foi tão aliviado e equilibrado com misericórdias, eles foram tão maravilhosamente apoiados e confortados sob elas, e provou serem tão curtas e terminaram tão bem, que de fato não foi uma aflição. Os problemas dos santos não são para eles o que são para os outros. Não são aflições, mas remédios. Os santos podem chamá-los de luz, e por um momento e, com o olho no céu como tudo em tudo, não fazer nada deles. 2. A pessoa empregada em sua salvação, o anjo de seu rosto ou presença. Alguns entendem isso de um anjo criado. O anjo mais elevado no céu, mesmo o anjo de sua presença, que atende próximo ao trono de sua glória, não é considerado grande demais, bom demais para ser enviado nesta missão. Assim, disse que os anjos dos pequeninos são aqueles que sempre contemplam a face de nosso Pai. Mateus 18 verso 10. Mas isso deve ser entendido de Jesus Cristo, a palavra eterna, aquele anjo de quem Deus falou a Moisés, Êxodo 23 versos 20 e 21, cuja voz Israel deveria obedecer. Ele é chamado Jeová, Êxodo 13 verso 21, 14 versos 21 e 24. Ele é o anjo da aliança, o mensageiro de Deus para o mundo, Malaquias 3 verso 1. Ele é o anjo da face de Deus, pois é a imagem expressa de sua pessoa, e a glória de Deus brilha na face de Cristo. Aquele que deveria realizar a salvação eterna, como penhor disso, operou as salvações temporais que eram típicas dela. 3. O progresso e perseverança deste favor. Ele não apenas os resgatou de sua escravidão, mas os carregou todos os dias da antiguidade. Eles eram fracos, mas ele os apoiou com seu poder, os sustentou com sua generosidade. Quando eles estavam sobrecarregados e prontos para afundar, ele os sustentou. Nas guerras que fizeram contra as nações, ele os apoiou e os suportou. Embora fossem rabugentos, ele os suportou em suas maneiras. Atos 13 verso 18. Ele os carregava como o pai que amamenta faz com a criança. Embora eles cansassem qualquer braço, exceto dele, ele os carregou como a águia seus filhotes sobre suas asas. Deuteronômio 32 verso 11. E foi por muito tempo que ele se incomodou com eles, se assim podemos falar. Foi todos os dias antigos. Seu cuidado com eles não terminou, mesmo quando eles cresceram e se estabeleceram em Canaã. Tudo isso foi em seu amor e piedade, esmero moto, de sua mera boa vontade. Ele os amou porque os amara, como ele diz, Deuteronômio 7 versos 7 e 8. 3. Sua conduta hipócrita para com ele, e os problemas que assim causaram a si mesmos, verso 10. Mas eles se rebelaram. As coisas pareciam muito esperançosas e promissoras. Alguém poderia pensar que eles deveriam ter continuado filhos obedientes a Deus, e então não havia dúvida, mas ele teria continuado um pai gracioso para eles. Mas aqui está uma triste mudança em ambos os lados, e neles está a brecha. 1. Eles se revoltaram de sua lealdade a Deus e pegaram em armas contra ele. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo com sua incredulidade e murmuração, além da iniquidade do bezerro de ouro, e esse tem sido seu jeito e maneira desde então. Embora ele estivesse pronto para dizer deles: eles não mentirão, embora ele tivesse feito tanto por eles, os sustentasse e os carregasse, ainda assim eles o retribuíram mal, como pessoas tolas e imprudentes. Deuteronômio 32 verso 6. Isso entristeceu. Salmo 115 verso 10. As rebeliões ingratas dos filhos de Deus contra ele são uma irritação para o seu Espírito Santo. 2. Em seguida, ele retirou sua proteção com justiça, e não apenas isso, mas fez guerra contra eles,
como um príncipe faz com justiça contra os rebeldes. Aquele que havia sido tanto amigo deles tornou-se seu inimigo e lutou contra eles, por um julgamento após o outro, tanto no deserto quanto após seu assentamento em Canaã. Veja a malignidade e maldade do pecado. Faz de Deus um inimigo até mesmo para aqueles por quem ele fez o papel de um bom amigo, e o deixa com raiva daquele que era todo amor e piedade. Veja a loucura dos pecadores. Eles voluntariamente o perdem por um amigo que é o amigo mais desejável e fazem dele seu inimigo, que é o inimigo mais formidável. Isso se refere especialmente às calamidades que ultimamente foram trazidas sobre eles por seu cativeiro na Babilônia por suas idolatrias e outros pecados. Aquilo que é tanto original quanto o grande agravamento de seus problemas foi que Deus se tornou seu inimigo. 4. Uma reflexão particular feita, nesta ocasião, sobre o que Deus fez por eles quando os formou em um povo. Então ele se lembrou dos dias antigos. Verso 11. 1. Isso pode ser entendido pelo povo ou por Deus. 1. Podemos entendê-lo do povo. Israel então, falado como uma única pessoa, lembrou-se dos dias antigos, olhou em suas Bíblias, leu a história de Deus tirando seus pais do Egito, considerou mais de perto do que nunca antes e raciocinou sobre isso, como Gideão fez. Juízes 6 verso 13. Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Onde está aquele que os tirou do Egito? Não é ele tão capaz de nos tirar da Babilônia? Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de nossos pais? Isso eles consideram um incentivo e um encorajamento para que se arrependam e voltem para ele. Seus pais eram um povo provocador, e, no entanto, o encontraram como um Deus perdoador. E por que eles não achariam assim se voltassem para ele? Eles também usam isso como um apelo a Deus em oração pela volta de seu cativeiro, como no capítulo 51 versos 9 e 10. Observe que, quando os dias atuais estão escuros e nublados, é bom lembrar os dias antigos, relembrar as nossas e as experiências de outros do poder e bondade divinos e fazer uso deles, para olhar para trás, para os anos da destra do Altíssimo, Salmo 77 versos 5 e 10, e lembrar que ele é Deus, e não muda. 2. Podemos entendê-lo de Deus. Ele se lembrou dos dias antigos, de sua aliança com Abraão, Levítico 26 verso 42. Disse ele: Onde está aquele que tirou Israel do mar? Incitando-se a vir e salvá-los com esta consideração: Por que não devo aparecer para eles agora como fiz para seus pais, que eram tão indignos quanto eles? Veja quão longe irá a misericórdia divina, quão longe ela olhará, para descobrir uma razão para fazer o bem a seu povo, quando nenhuma consideração presente aparecer, senão que os prejudica. Não, faz disso motivo para aliviá-los, o que poderia ter sido usado como motivo para abandoná-los. Ele poderia ter dito: Eu os livrei anteriormente, mas eles novamente trouxeram problemas sobre si mesmos. Provérbios 19 verso 19. Ali não os livrarei mais. Juízes 10 verso 13. 2. Seja qual for o caminho que tomemos, seja o povo pleiteando com Deus ou Deus consigo mesmo, vejamos os detalhes, e eles concordam muito com a confissão e oração que os filhos do cativeiro fizeram em um jejum solene, Neemias 9 verso 5, etc., que pode servir como um comentário sobre esses versículos que lembram Moisés e seu povo, ou seja, o que Deus fez por Moisés por seu povo, especialmente ao trazê-los através do Mar Vermelho, pois é nisso que mais se insiste aqui, pois foi uma obra na qual ele muito se gloriou e da qual seu povo pode, portanto, de uma maneira particular, encorajar-se com a lembrança. Deus os guiou pela mão direita de Moisés, verso 12, e a vara milagrosa em sua mão. Salmo 77, verso 20. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés. Não foi Moisés quem os conduziu, assim como não foi Moisés quem os alimentou, João 6 verso 32, mas Deus por meio de Moisés, pois foi ele quem qualificou Moisés, chamou, ajudou e prosperou nesse grande empreendimento. Moisés é aqui chamado de pastor de seu rebanho. Deus era o dono do rebanho e o principal pastor de Israel, Salmo 80 verso 1. Mas Moisés era um pastor sob ele, e ele estava acostumado a trabalhar e a ter paciência, e tão preparado para esse cuidado pastoral, por ter sido treinado para manter o rebanho de seu sogro Jetro. Aqui ele era um tipo de Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, o que foi mais do que Moisés fez por Israel, embora ele tenha feito muito por eles. 2. Ele colocou seu Espírito Santo dentro dele. O Espírito de Deus estava entre eles, e não apenas sua providência, mas sua graça trabalhou para eles. Neemias 9 verso 20. Tu deste teu bom Espírito para instruí-los. O Espírito de sabedoria e coragem, bem como o Espírito de profecia, foram colocados em Moisés, para qualificá-lo para o serviço entre eles para o qual ele foi chamado. E um pouco de seu Espírito foi posto sobre os 70 anciãos, Números 11 verso 17. Esta foi uma grande bênção para Israel,
que eles tivessem entre eles não apenas escritos inspirados, mas homens inspirados. 3. Ele os carregou com segurança através do Mar Vermelho, e assim os salvou das mãos do faraó. Primeiro, ele dividiu a água diante deles, verso 12, de modo que lhes deu não apenas passagem, mas proteção, não apenas abriu uma passagem, mas ergueu uma parede de cada lado. Em segundo lugar, ele os conduziu pelas profundezas como um cavalo no deserto, ou na planície, verso 13. Eles e suas esposas e filhos, com toda a bagagem, atravessaram o fundo do mar com tanta facilidade, embora possamos supor que seja lamacento ou pedregoso, ou ambos, como um cavalo avança em terreno plano, para que não tropeçassem, embora fosse um caminho não trilhado, que nem eles nem ninguém jamais havia percorrido antes. Se Deus nos fizer um caminho, ele o tornará limpo e nivelado. O caminho que ele abre para o seu povo nele o conduzirá. Em terceiro lugar, para completar a misericórdia, ele os tirou do mar, verso 11. Embora a subida, é provável, tenha sido muito íngreme, suja, escorregadia e invencível, pelo menos pelas mulheres e crianças, e pelos homens, considerando como eles foram carregados, Êxodo 12:34, e como fatigados, mas Deus por seu poder os trouxe das profundezas da terra, e foi uma espécie de ressurreição para eles, era como a vida dentre os mortos. 4. Ele os trouxe em segurança para um lugar de descanso. Como um animal desce ao vale, cuidadosa e gradualmente, assim o Espírito do Senhor o fez descansar. Muitas vezes, em sua marcha pelo deserto, eles tiveram locais de descanso providos para eles pela direção do Espírito do Senhor em Moisés, verso 11. E por fim eles finalmente descansaram em Canaã, e o Espírito do Senhor lhes deu esse descanso de acordo com a promessa. É pelo Espírito do Senhor que o Israel de Deus é levado a retornar a Deus e repousar nele como seu descanso. 5. Tudo isso ele fez por eles por seu próprio poder, para seu próprio louvor. Primeiro, foi por seu próprio poder, como Deus da natureza, que tem todos os poderes da natureza sob seu comando. Ele o fez com seu braço glorioso, o braço de sua bravura. Então a palavra significa: não foi a vara de Moisés, mas o glorioso braço de Deus que o fez. Em segundo lugar, foi para seu próprio louvor, fazer de si mesmo um nome eterno, verso 12, um nome glorioso, verso 14, para que ele pudesse ser glorificado, eternamente glorificado, por causa disso. Isso é o que Deus está fazendo no mundo com seu braço glorioso, ele está fazendo para si um nome glorioso, e durará pelos séculos sem fim, quando os nomes mais célebres dos grandes da terra serão escritos no pó. Súplicas fervorosas, 706 AC. 15 Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. 16 Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. 17 Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. 18 Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. 19 Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Os louvores anteriores foram concebidos como uma introdução a esta oração, que continua até o final do próximo capítulo, e é uma oração afetuosa, importuna e suplicante. É calculado para o tempo do cativeiro. Como eles tinham promessas, também tinham orações preparadas para eles naquele momento de necessidade, para que pudessem levar consigo palavras ao se voltarem para o Senhor e dizer a Ele o que Ele mesmo os ensinou a dizer, no qual eles poderiam melhorar. A esperança prevalecerá, sendo as palavras da própria vontade de Deus. Alguns bons intérpretes pensam que esta oração parece mais longa e que expressa as queixas dos judeus sobre sua última e final rejeição de Deus e destruição pelos romanos, pois há uma passagem nela, capítulo 64 verso 4, que é aplicada à graça do Evangelho pelo apóstolo, 1 Coríntios 2:9, aquela graça pela qual foram rejeitados. Nestes versículos podemos observar: 1. As petições que eles fazem a Deus. 1. Que ele tomaria conhecimento do caso deles e dos desejos de suas almas em relação a ele. Olhe lá do céu e veja. Verso 15. Eles sabiam muito bem que Deus vê tudo, mas oraram para que ele os considerasse, condescendesse em favorecê-los, olhasse para eles com um olhar de compaixão e preocupação, como ele olhou para a aflição de seu povo no Egito quando ele estava prestes a aparecer para sua libertação. Ao implorar que ele apenas olhasse para eles e os contemplasse, eles efetivamente apelaram à sua justiça contra seus inimigos e oraram por julgamento contra eles, como Josafá, em 2 Crônicas 20 versos 11 e 12, eis que eles nos recompensam.
Tu não os julgarás, confiando implicitamente em sua misericórdia e sabedoria quanto à maneira pela qual ele os aliviará. Salmo 25 verso 18, olha para minha aflição e minha dor. Olha para baixo da habitação da tua santidade e da tua glória. A santidade de Deus é a sua glória. O céu é a sua habitação, o trono da sua glória, onde ele mais manifesta a sua glória, e de onde se diz que ele olha para a terra. Salmo 33 verso 14. Sua santidade é celebrada de maneira especial pelos anjos abençoados. Capítulo 6 verso 3, Apocalipse 4 verso 8. Ali seus santos o atendem e estão continuamente sob ele, de modo que é a habitação de sua santidade. É um encorajamento para todo o seu povo de oração, que deseja ser santo como ele é santo, que ele habita em um lugar santo. 2. Que ele tomaria um rumo para o alívio deles. Verso 17. Volte, mude o seu caminho para conosco, e não prossiga em sua disputa conosco, senão com a tua graciosa presença conosco. O povo de Deus não teme nada mais do que sua partida deles e nada deseja mais do que seu retorno a eles. 2. As queixas que faziam a Deus. Eles reclamaram de duas coisas. 1. Que eles foram entregues a si mesmos, e a graça de Deus não os recuperou. Verso 17. É uma estranha exposição. Por que você nos fez errar em seus caminhos, isto é, muitos entre nós, a generalidade de nós? E esta reclamação temos todos nós algum motivo para fazer que você endureceu nosso coração quanto ao seu temor. Alguns fazem disso linguagem daqueles entre eles que eram ímpios e profanos. Quando os profetas os repreenderam pelo erro de seus caminhos, sua dureza de coração e desprezo pela palavra e mandamentos de Deus, eles com uma ousada imprudência acusaram seu pecado de Deus, fizeram dele o autor dele e perguntaram por que ele então encontra falhas. Observe que são realmente perversos aqueles que colocam a culpa de sua maldade em Deus. Mas prefiro considerá-la a linguagem daqueles entre eles que lamentaram a incredulidade e a impenitência de seu povo, não acusando Deus de ser o autor de sua maldade, mas reclamando dela para ele. Eles reconheceram que haviam se desviado dos caminhos de Deus, que seus corações haviam sido endurecidos por seu medo, que não haviam recebido as impressões que o temor de Deus deveria causar neles e esta foi a causa de todos os seus erros de seus caminhos. Ou de seu temor pode significar da verdadeira adoração a Deus. E isso é realmente um coração duro que é alienado do serviço de um Deus tão incontestavelmente grande e bom. Agora, eles reclamam disso, como sua grande miséria e fardo, que Deus os deixou por seus pecados, permitiu que eles errassem em seus caminhos e justamente reteve sua graça, de modo que seus corações foram endurecidos por seu medo. Quando eles perguntam, por que você fez isso? Não é como acusá-lo de algo errado, mas lamentá-lo como um julgamento dolorido. Deus os fez errar e endureceu seus corações, não apenas retirando seu espírito deles, porque eles o entristeceram, irritaram e extinguiram, verso 10, mas por uma sentença judicial sobre eles, verso 10. Vá, engorde o coração deste povo, capítulo 6 versos 9 e 10, e por suas providências a respeito deles, que se mostraram tristes ocasiões para sua partida dele. Davi reclama de seu banimento, porque nele ele foi de fato convidado a ir e servir a outros deuses. 1 Samuel 26 verso 19. Seus problemas afastaram muitos deles de Deus e os prejudicaram contra seu serviço. E, porque a vara dos ímpios permaneceu por muito tempo em sua sorte, eles estavam prontos para estender a mão para a iniquidade. Salmo 125 verso 3. E isso era o que eles mais reclamavam. Suas aflições eram suas tentações, e para muitos deles invencíveis. Observe que as consciências convencidas reclamam mais dos julgamentos espirituais e temem isso mais em uma aflição que os afasta de Deus e do dever. 2. Que eles foram entregues a seus inimigos, e a providência de Deus não os resgatou e aliviou. Verso 18. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Como foi uma tristeza para eles que em seu cativeiro a generalidade deles tivesse perdido sua afeição pela adoração de Deus e tivesse seus corações endurecidos por causa de sua aflição, também foi uma tristeza adicional que eles foram privados de suas oportunidades de adorar a Deus. Em assembleias solenes. Eles reclamaram não tanto dos adversários pisando em suas casas e cidades quanto em pisar no santuário de Deus, porque assim Deus foi imediatamente afrontado e eles foram roubados dos confortos que mais valorizavam e com os quais mais se deleitavam. 3. Os apelos que eles pediram a Deus por misericórdia e libertação. 1. Eles pleitearam a terna compaixão que Deus usou para mostrar ao seu povo e sua habilidade e prontidão para aparecer por eles. Verso 15. Os argumentos mais predominantes na oração são aqueles que são tirados do próprio Deus. Tais são estes. Onde está o teu zelo e a tua força? Deus tem zelo por sua própria glória e pelo conforto de seu povo. Seu nome é zelo, e ele é um Deus zeloso, e ele tem força proporcional para garantir sua própria glória e o interesse de seu povo, apesar de toda oposição. Agora, onde estão estes?
Eles não apareceram anteriormente. Por que eles não aparecem agora? Não pode ser que o zelo divino, que é infinitamente sábio e justo, seja esfriado, que a força divina, que é infinita, seja enfraquecida. Não, seu povo havia experimentado não apenas seu zelo e sua força, mas também o som de suas entranhas, ou melhor, o anseio deles, um grau de compaixão por eles que nos homens causa comoção e agitação dentro deles, como Oséias 11 verso 8. Meu coração está revirado dentro de mim, meus arrependimentos estão acesos juntos, e Jeremias 31 verso 20, minhas entranhas estão perturbadas. Assim, Deus costumava ser afetado por seu povo e expressar uma multidão de misericórdias para com eles. Mas onde estão elas agora? Elas estão contidas. Salmo 77, verso 9. Deus, que tantas vezes se lembrou de ser gracioso, agora se esqueceu de ser? Ele com raiva calou suas ternas misericórdias. Nunca pode ser. Observe que podemos fundamentar boas expectativas de mais misericórdia em nossas experiências anteriores de misericórdia. 2. Eles pleitearam a relação de Deus com eles como seu Pai. Verso 16. Tuas misericórdias não são restringidas, pois são as ternas misericórdias de um pai que, embora possa estar por um tempo descontente com seu filho, ainda assim, pela força da afeição natural, logo se reconciliarão. Sem dúvida, tu és nosso Pai, portanto, tuas entranhas anseiam por nós. Tais bons pensamentos de Deus como estes, devemos sempre manter em nossos corações. Seja como for, Deus é bom, pois Ele é nosso Pai. Eles possuem a si mesmos órfãos, se Ele não é seu Pai, e assim lançam-se sobre aquele com quem o órfão encontra misericórdia. Oséias 14 verso 3. Foi a honra de sua nação que eles tiveram Abraão como pai, Mateus 3 verso 9, que era amigo de Deus, e Israel, que era um príncipe com Deus. Mas o que eles eram melhores para isso, a menos que tivessem o próprio Deus como seu pai? Abraão e Israel não podem nos ajudar. Eles não têm o poder que Deus tem. Eles estão mortos há muito tempo, e são ignorantes de nós, e não nos reconhecem. Eles não sabem qual é o nosso caso, nem quais são os nossos desejos, e, portanto, não sabem como nos fazer uma gentileza. Se Abraão e Israel estivessem vivos conosco, eles intercederiam por nós e nos aconselhariam. Mas eles foram para o outro mundo e não sabemos se eles têm alguma comunicação com este mundo e, portanto, não são capazes de nos fazer nenhuma gentileza além de termos a honra de ser chamados de filhos deles. Quando o pai está morto, seus filhos vêm para honrar e ele não sabe disso. Jó 14 verso 21. Mas tu, ó Senhor, ainda és nosso Pai. Os pais de nossa carne podem se chamar de sempre amorosos, mas eles não são eternos. É somente Deus que é o Pai imortal, que sempre nos conhece e nunca está distante de nós. E, portanto, nosso Redentor desde a eternidade é o teu nome, o nome pelo qual te conheceremos e te possuiremos. É o nome pelo qual desde a antiguidade tu és conhecido. Teu povo sempre te considerou o Deus a quem eles poderiam apelar para reparar suas queixas e defender sua causa. Além disso, de acordo com o sentido que alguns dão a este lugar, embora Abraão e Israel não apenas não possam, mas não nos ajudem, tu o farás. Eles não têm a compaixão que tu tens. Somos tão degenerados e corruptos que Abraão e Israel não nos reconheceriam como seus filhos, mas voamos para ti como nosso pai. Abraão expulsou seu filho Ismael, Jacó deserdou seu filho Ruben e amaldiçoou Simeão e Levi. Mas nosso Pai Celestial, em perdoar o pecado, é Deus, e não homem. Oséias 11 verso 9. 3. Eles alegaram o interesse de Deus neles, que Ele era seu Senhor, seu dono e proprietário. Somos teus servos. A que serviço podemos fazer? Tu tens direito e, portanto, não devemos servir a reis estranhos e deuses estranhos. Retorne por causa de teus servos. Como um pai se vê obrigado por afeição natural a aliviar e proteger seu filho, assim um mestre se considera obrigado pela honra a resgatar e proteger seu servo. Somos teus pelos compromissos mais fortes, bem como os mais altos afetos. Tu tens governado sobre nós. Portanto, Senhor, afirma teu próprio interesse, mantém teu próprio direito. Pois somos chamados por teu nome, portanto, para onde iremos senão a ti, para sermos justificados e protegidos? Somos teus, salva-nos. Salmo 119 verso 94. Tua propriedade, reconhece-nos. Nós somos as tribos da tua herança, não apenas teus servos, mas teus inquilinos. Nós somos teus, não apenas para trabalhar para ti, mas para pagar o aluguel ao Senhor. As tribos de Israel são a herança de Deus, de onde emana o pouco louvor e adoração que ele recebe deste mundo inferior. E tu permitirás que teus próprios servos e arrendatários sejam assim abusados. A possuiu por pouco tempo. De Abraão a Davi, foram 14 gerações, e de Davi ao cativeiro, mais 14, Mt1.
17. E isso foi apenas um pouco em comparação com o que se poderia esperar da promessa da terra de Canaã para uma possessão eterna, Gênesis 17 verso 8, e do poder que foi colocado para trazê-los para aquela terra e estabelecê-los nela. Embora sejamos o povo da tua santidade, distinto de outras pessoas e consagrado a ti, logo somos desalojados. Mas isso eles podem agradecer a si mesmos. Eles eram, em profissão, o povo da santidade de Deus, mas foi a maldade deles que os tirou da posse daquela terra. 5. Eles alegaram que aqueles que tinham e mantinham a posse de suas terras eram estranhos a Deus, de quem ele não tinha serviço ou honra. Tu nunca exerceste domínio sobre eles, nem eles jamais te renderam qualquer obediência. Eles não eram chamados pelo teu nome, mas professavam relação com outros deuses e eram seus adoradores. Permitirá Deus que aqueles que não têm qualquer relação com ele pisoteiem os que têm? Alguns dão outra leitura disso. Tornamo-nos como aqueles sobre os quais nunca tiveste domínio e que nunca foram chamados pelo teu nome. Somos rejeitados e abandonados, desprezados e pisoteados, como se nunca tivéssemos estado a teu serviço nem teu nome tivesse sido invocado sobre nós. A aliança que parece ter sido esquecida será lembrada novamente.